Olha só, vamos mergulhar hoje num dos livros mais fascinantes e, por que não, misteriosos do mundo antigo. É uma história cheia de intriga política, uma fé que parece inabalável e umas visões bem surpreendentes sobre o futuro. E o mais incrível, tudo isso acontece bem no coração da maior superpotência daquela época. E é exatamente essa pergunta que está no centro de tudo no livro de Daniel. Pensa bem, é a história de um grupo de jovens exilados que tentam não só sobreviver, mas, mais importante, se manter fiéis ao que acreditam debaixo de uma pressão cultural e política gigantesca. Então, como é que eles conseguiram? É o que a gente vai ver agora. Bom, para a gente entender como tudo começou, a história de Daniel não começa com uma escolha. Pelo contrário, é consequência de uma crise geopolítica enorme. O pequeno reino de Judá acaba sendo conquistado pela Babilônia, que era, assim, a superpotência da vez, e a vida de todo mundo ali estava prestes a virar de cabeça para baixo. Então, depois que o rei Nabucodonosor, da Babilônia, conquista Jerusalém, ele tem uma estratégia bem clara. Basicamente, cortar a cabeça da liderança. E como ele faz isso? Ele pega os jovens mais inteligentes, os mais promissores das famílias da nobreza e da realeza, e leva todo mundo para a corte dele, na Babilônia, para servir ao império. E no meio dessa elite exilada estão 4 jovens que a gente vai acompanhar de perto: Daniel e seus 3 amigos. E olha, a primeira coisa que acontece quando eles chegam lá é uma tentativa de apagar quem eles são. Eles recebem na hora novos nomes babilônicos. Era parte de um programa de assimilação total, sabe? A ideia era refazer a identidade deles à imagem e semelhança do império. E o primeiro grande teste de lealdade deles não vem num campo de batalha, mas sim na mesa de jantar. Eles se recusam a comer as comidas finas e o vinho do rei, que, vale dizer, estavam ligadas às práticas religiosas da Babilônia. Em vez disso, eles fazem uma proposta ousada: uma dieta de 10 dias só com legumes e água, para provar que podiam se manter saudáveis e fiéis às suas próprias leis. Era um risco gigantesco, mas, como a gente vai ver, valeu a pena. Bom, a partir daí, os desafios só aumentam, e aumentam muito. A coisa passa de uma simples questão de dieta para situações de vida ou morte mesmo. Agora, as ordens do rei batem de frente diretamente com as leis do Deus deles. O negócio fica sério quando Nabucodonosor manda construir uma estátua de ouro gigante e exige que todos os seus oficiais se curvem e adorem a estátua. Só que os 3 amigos de Daniel se recusam. E eles não fazem isso na surdina, não. Eles dão uma resposta uau, impressionante, desafiando na cara o rei mais poderoso do mundo. E qual a consequência? Eles são jogados numa fornalha. E não era qualquer fornalha, era uma tão quente, mas tão quente, que os próprios guardas que os jogaram lá dentro morreram com o calor. Mas aí vem o inacreditável. Para o espanto do rei, eles não só sobrevivem, como aparece uma 4ª pessoa, um ser misterioso, andando com eles no meio do fogo. E no final, eles saem de lá sem um arranhão. Anos se passam, o império muda, e agora estamos sob o reinado de Dário o Medo. A integridade de Daniel continua a mesma, e isso o transforma num alvo. Alguns rivais, morrendo de inveja, convencem o rei a assinar uma lei que era, na verdade, uma armadilha perfeita para Daniel. Por 30 dias, ninguém poderia orar para nenhum deus ou homem, a não ser para o próprio rei. Claro, Daniel não obedece. E o rei Dario, que até gostava de Daniel, fica sem saída. Ele é forçado a cumprir a própria lei que não podia ser revogada. Angustiado, ele manda jogar Daniel na cova dos leões. Mas, nesse momento, ele diz algo interessante. Ele expressa uma pontinha de esperança de que o Deus de Daniel, a quem ele servia com tanta dedicação, talvez pudesse salvá-lo. E dito e feito, Daniel passa a noite inteira na cova e sobrevive, sem nenhum arranhão. Os leões não tocaram nele. Mais uma vez, a fé dele se prova uma proteção real. E o resultado é o mesmo. Outro rei poderoso reconhece o poder do Deus de Daniel. E isso acaba mudando a política de todo o império. Até aqui, vimos provas de fé e coragem, certo? Mas agora, a narrativa dá uma guinada bem interessante. A gente sai desses testes de integridade pessoal para entrar em testes de sabedoria. Uma sabedoria que parece vir de outro lugar. O palco agora não é só a corte do rei, mas o próprio futuro da humanidade. Tudo começa de novo com Nabucodonosor. Ele tem um sonho que o deixa apavorado. Mas quando acorda, ele não lembra o que sonhou. Só lembra da sensação. E aí ele chama todos os seus sábios e conselheiros e faz uma exigência que parece loucura. Não quero que só interpretem meu sonho. Quero que primeiro me digam o que eu sonhei.
E o preço do fracasso? A morte, para todos eles. Como era de se esperar, ninguém consegue. Estão todos prestes a serem executados. Mas aí, Daniel entra em cena. Ele pede um tempo, ora, e recebe o sonho e a sua interpretação numa visão. E o que ele vê é uma estátua gigante, imensa, feita de vários materiais diferentes, da cabeça até os pés. E aqui vem a parte central da coisa. Daniel explica que a estátua é como uma linha do tempo dos grandes impérios mundiais. A cabeça de ouro é a própria Babilônia de Nabucodonosor. O peito de prata, um segundo reino. O ventre de bronze, um terceiro, e por aí vai. Cada parte representa um império que viria depois. Mas o sonho não termina aí. No final, uma pedra, que não foi cortada por mãos humanas, atinge os pés da estátua que se despedaçam. E essa pedra cresce até virar uma montanha que enche a terra inteira, simbolizando um reino estabelecido por Deus, que esse sim duraria para sempre. Fica claro, então, que a história de Daniel vai muito além de sobreviver na corte. É sobre ter uma visão panorâmica da história. E é exatamente aqui que o livro muda de novo, de uma forma bem radical. Até agora, a gente ouviu histórias sobre o Daniel. Daqui para frente, a gente vai ler as visões que o próprio Daniel teve. E a primeira grande visão do próprio Daniel é como um eco daquele sonho do rei, mas de uma perspectiva bem diferente, muito mais sombria. Em vez de uma estátua gloriosa que representa o poder humano, ele vê 4 animais, 4 bestas terríveis e violentas saindo do mar. Elas representam os mesmos reinos da estátua, só que agora vistos da perspectiva de Deus, como forças brutais e desumanas. E as visões começam a ficar assustadoramente específicas. No capítulo 8, por exemplo, ele vê um carneiro com 2 chifres e um bode com um chifre enorme lutando. E para não deixar nenhuma dúvida do que aquilo significava, um anjo aparece e explica tudo na lata. O carneiro são os reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia, que a gente sabe que foi Alexandre o Grande. A visão chega a detalhar que o chifre do bode seria quebrado e outros 4 surgiriam, que foi exatamente o que aconteceu com o império dele depois que ele morreu. Então tá, a gente tem estátuas, bestas saindo do mar, bodes, carneiros. O que a gente faz com todas essas imagens tão estranhas e ao mesmo tempo tão poderosas? Qual é o sentido disso tudo? Bom, o próprio livro nos dá a chave para entender. As visões de Daniel são o que os estudiosos chamam de literatura apocalíptica. E essa palavra apocalipse hoje em dia assusta um pouco, mas o sentido original é simplesmente revelação, tirar o véu. A ideia não é prever o fim do mundo com data marcada, mas sim revelar o que está acontecendo por trás das cortinas, do caos da história. É um gênero literário feito para dar esperança, para mostrar que mesmo no meio da opressão dos grandes impérios, existe um plano maior em andamento. E essa é a grande mensagem que amarra o livro inteiro do começo ao fim. Das histórias na corte do rei até as visões mais complexas, a ideia é uma só. E é bem clara. Os reinos dos homens, por mais poderosos e impressionantes que pareçam, são passageiros. Eles sobem, eles caem. Mas o reino de Deus, esse sim, vai permanecer para sempre. E o mais bonito é que o livro não termina com uma nota de medo ou destruição. Pelo contrário, termina com uma promessa. Uma promessa de que aqueles que são sábios e que se mantêm fiéis vão brilhar como estrelas. É uma mensagem de esperança, que garante que uma vida de fidelidade, mesmo em tempos difíceis, tem um significado eterno, um impacto que ultrapassa qualquer império humano. E tudo isso nos deixa com aquela pergunta final, a grande questão que o livro de Daniel joga no nosso colo. Se a história é essa sucessão de impérios que sobem e inevitavelmente caem, que tipo de reino é esse, simbolizado pela pedra, que pode durar para sempre? É uma pergunta que atravessou os séculos e que, até hoje, continua a desafiar o nosso jeito de enxergar o poder, a história e, claro, o futuro.